câncer de mama diagnosticado em novembro de 2024. Eu estou em remissão no momento, porque a gente só fala que o paciente oncológico só está curado após 5 anos sem doença. Pra gente começar a ter a consciência desse equilíbrio, a atividade física é o ponto inicial. O câncer de mama, quando ele é diagnosticado de forma precoce, ele tem 95% de cura. Então não adianta a gente não se cuidar, a gente não fazer a nossa parte e esperar que a vida vai ser eterna. Uma hora ela vai acabar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do YouCast, o podcast oficial da Unique, que é muito além do que trazer algumas informações aqui. A gente fala sobre treino, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre estilo de vida, a gente fala sobre transformação. E o papo de hoje tá muito interessante, vocês já devem imaginar, porque vocês já viram a chamada aí, e vocês já estão vendo também o nosso clima todo de rosa aqui, né? O Eron de rosa, eu com tons de rosa, que vocês vão ver a Nick também. Ela também tá de rosa aqui, ó. A gente tá, né, no mês do Outubro Rosa, então, onde a gente fala sobre a saúde feminina, onde a gente fala sobre a prevenção ao câncer. E por isso nós trouxemos duas convidadas muito especiais aqui, que são autoridades no assunto. Mas antes de eu apresentar elas para vocês, eu vou passar a bola pro Eron, que ele vai falar sobre os nossos parceiros que nos acompanham em todos os episódios. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eron, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no YouCast e, lógico, agradecer aos nossos parceiros, primeiro a Cook, né, que nos veste, me colocou numa camiseta rosa hoje, a Raquel numa saia que virou vestida, é isso? Isso aí! As meninas pediram para lembrar isso, que era uma saia que virou vestida. E multiplica, ela falou. Multiplica, isso, né? Isso mesmo, então multiplicamos aqui. A Petville, né, que sempre traz os snacks saudáveis aqui para a Nick, a caminha para ela participar do nosso YouCast, e também a VIP Store, que faz as nossas canecas exclusivas aqui do YouCast e que todos os nossos convidados são presenteados. Canecas exclusivas só para quem senta nessas cadeiras aqui, gente. E é isso aí, né, Raquel? Vamos apresentar as meninas? Excelente. Então, nós vamos apresentar as nossas convidadas especiais. As duas são profissionais ginecologistas e obstetras. Elas vão me corrigir, elas vão falar melhor sobre a especialidade delas, que elas acabaram de me falar aqui, é que elas sabem bastante coisa, elas ajudam muitas mulheres e a gente está muito honrado, estamos muito honrados, muito gratos por receber vocês aqui. A gente sabe que a agenda de vocês é mega corrida, é mega apertada. Foi um trampo a gente conseguir marcar esse podcast hoje, né? Então, por isso a gente agradece muito, que a gente sabe o quanto que vocês fazem o que vocês fazem com excelência e muito amor. E pra gente é um prazer mesmo. Então, sejam muito bem-vindas, Maiara Seba e Mariana Dias. Muito bem-vindas, viu? Obrigada. Por favor, se apresentem melhor a profissão de vocês e perdoem a minha ignorância aqui. Não, você apresentou direitinho, fica tranquila. A minha especialidade é ginecologia obstetrícia, com pós-graduação em ginecologia endócrina feminina. Ótimo! E você, Mari? Eu sou igual. Idem. Também sou ginecologista e obstetra, tenho ênfase em ginecologia endócrina. Sou um pouquinho mais nova que ela, mas somos filhas da Santa Casa. Fizemos especialização na Santa Casa de Limeira, Exato. né, Mari? Que legal, que dupla que estamos aqui hoje, em gratidão, viu, meninas? A gente espera que vocês curtam bastante esse episódio, além de vocês falarem sobre a experiência profissional de vocês, compartilharem todo o conhecimento que vocês têm. Eu gostaria que vocês compartilhassem também a experiência pessoal de vocês. Que eu sei que as duas aqui seguem um estilo de vida saudável, as duas aqui treinam, as duas aqui praticam exercício físico com regularidade e, obviamente, todos os outros contextos, né, que exigem do estilo de vida saudável, alimentação, sono, entre outras coisas. E a gente vai falar muito sobre isso. Então vamos lá, primeira pergunta aqui para vocês, mulheres. Como que é para vocês, diante principalmente desse mês, né, de Outubro Rosa, que a gente fala sobre prevenção ao câncer, como que é o consultório de vocês? Vocês percebem que nesse mês o consultório de vocês enche mais, a mulherada começa a perceber mais sobre o assunto, ou isso acaba sendo uma
preocupação das pessoas durante todo o ano? E qual é a orientação de vocês relacionado a isso? Posso começar? Pode, deve. Então, no mês de outubro, a demanda acaba sendo um pouquinho maior de informações, mas o ano inteiro a mulherada vai preocupada, graças a Deus, em estar sempre buscando orientações. Então, a orientação que eu passo sempre no consultório é a questão do autoexame mensal, para estar fazendo, se palpando, olhando, verificando os sinais de alerta, né, em relação aos sinais que o corpo mostra em relação ao câncer. E também sempre oriento a questão da mamografia, porque infelizmente ainda tem muita gente que tem preconceito contra a mamografia. E por que esse preconceito? Medo de dor, radiação, acha que a própria mamografia vai dar o câncer de mama, né, Mari? Muita gente Exatamente. acha que a mamografia é ela que dá câncer de mama pelo nível de radiação e a gente sabe que isso não é verdade, né? É um exame de rastreio precoce, faz o diagnóstico e salva vidas, né? E tem algum estudo comprovando isso? Por que as pessoas imaginam isso? De onde que elas tiraram? Vou me corrigir, desinformação. Tá. Então, não existe estudo, nenhum estudo comprovando que a radiação da mamografia realmente tem o nível suficiente para se causar algum tipo de tumoração. Só que, infelizmente, existem várias desinformações que estão livres na internet e que as pessoas acabam tomando como verdade. Entendi. Entendi. E como que é pra você, Mari, isso? Qual que é a sua visão em Eu relação a acho isso? que as mulheres procuram muito, né, a clínica e tudo mais, porém elas não fazem o autoexame. Isso é uma coisa que a gente pega demais. Então, muitas vezes a gente vai examinar o paciente, ela fala assim, ah, você não vai examinar minhas mamas? Eu falo, você examina? Aí ela fala, ah, não, eu não tenho costume. Eu falo, você vai conhecer a sua mama melhor do que ninguém. Eu tenho pacientes que muitas vezes palparam, chegaram no consultório e falaram, ah, eu senti alguma coisa. Aí você palpa, você fala, mas eu não tô sentindo ela não, eu tenho certeza, a minha mama não era assim. E vem um diagnóstico de câncer. Então, eu falo que o autoexame não é a gente fazer, não é o médico. O médico tá ali para orientar, tá ali para examinar sim, mas cabe à paciente fazer o autoexame. E sempre, porque de um mês para o outro muita coisa pode mudar. Mamografia deve ser feita todos os anos. Agora o Ministério da Saúde liberou a partir dos 40 anos, né? Isso é um progresso muito grande, porque isso era uma briga constante, né? Era uma briga A constante. Federação da Ginecologia falava 40, Ministério da Saúde 50 a cada 2 anos. E eu falo que 2 anos é muito tempo sem um exame. Então, agora no Outubro Rosa aumenta muito, mas eu sempre falo que o cuidado tem que ser diário. Né? Não adianta só ir no médico. E quais são os principais fatores de risco assim para o câncer de mama e como que as mulheres podem se prevenir em relação a isso? Basicamente o estilo de vida, né? Então a gente tem os fatores que são os modificáveis e os não modificáveis. Quais são os não modificáveis? Histórico familiar. Então, se é uma paciente que tem mulheres com câncer de mama na família, homens, que a gente acha que não, mais 1% dos cânceres de mama são em homens. Se tiver esse histórico na família, é um histórico não modificável. Então, ela sempre tem que ficar de olho. E os modificáveis, que aí entra o estilo de vida. Estilo de vida é o quê? Alimentar bem, fazer atividade física, não fumar, diminuir ou reduzir ou parar com a bebida alcoólica. Então, são esses fatores externos que são modificáveis para ela fazer a prevenção. Só complementando o que você falou do histórico familiar, né? Isso. Eu, por experiência própria, existem algumas mutações que não necessariamente é o câncer de mama. Então, se na família tem alguns cânceres, né? Ah, eu tenho muito quadro de câncer de intestino ou melanoma, tem várias pessoas que têm câncer, vale a pena investigar. Porque no meu caso eu não tinha ninguém com câncer de mama na família. Eu tinha uma avó que morreu com câncer de pâncreas, um outro primo que teve, e aí eu fui descobrir a mutação. Então, vale a pena investigar caso você tenha um histórico familiar de câncer. Com certeza. E agora você me deu uma informação que eu não sabia, 1% dos homens. Sim. É. E o exame é igual, a gente tem que apalpar ali para ver se... Apesar de ser ginecologista, eu atendo alguns homens no consultório por fazer terapia de reposição hormonal, das mulheres que indicam os maridos. Então, muitos chegam para mim, você pode me examinar porque eu senti algo diferente. Então, eu acabo examinando quando é necessário fazer um exame complementar. Mas é importantíssimo os homens saberem também, porque hoje em dia tá cada dia mais sedentário, fumando mais, bebendo mais. E tá tendo mais Rapaziada, casos. liga o alerta aí, hein? Exatamente. Que eu mesmo não sabia dessa informação. Na verdade, a estimativa de até 2030 é ter um aumento aí de pelo menos 30 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. No Brasil. E a maioria jovens. A maioria abaixo jovens. dos 40 anos. Por isso que o Ministério da Saúde reduziu a idade para rastreio precoce com 40 anos. E isso vocês acreditam que seja pelo mau estilo de vida das certeza, pessoas? Com certeza.
Muitos casos por mutação, a gente tem Uhum. isso já, né? Mas a incidência de mutação é de 10%. Uhum. O resto é tudo estilo de vida. Uhum. Não tem uma causa específica, né? A gente nunca vai saber. Sim. Então, não tem como a gente prevenir a não ser mudando o estilo de vida. Uhum. Não tem muito o que fazer. E o uso de medicamentos também, né? Tem muita gente que usa medicamento adoidado, sem ter Sem necessidade. orientação. Reposição sem necessidade. E isso acaba virando, com certeza, um Uma risco bola muito de neve, grande, né? com certeza. Sim. Agora vocês pegaram 2 pontos importantes aqui, mas eu vou pegar o primeiro gancho, né? Que a Mari falou um pouco aqui, né? Sobre experiência própria, né? Imagino que a maioria das pessoas, né? Algumas pessoas que estão assistindo aqui, possam ainda não saber que a Mari está em tratamento. Eu Né, Mari? recebi a cura, né? Eu estou em remissão no momento, porque a gente só fala que o paciente oncológico só está curado após 5 anos sem doença, mas eu já estou em remissão e fazendo quimioterapia oral no momento. Eu tive um câncer de mama diagnosticado em novembro de 2024. Uhum. E olha só, né, tudo isso que vocês estão falando. A Mari, que ela tem um estilo de vida saudável, tem, né, esse histórico na família. E conta um pouquinho pra gente, Mari, como que foi essa descoberta? Quando que você descobriu? Quais eram os seus hábitos? Que eu sei que você tem esse estilo de vida saudável. E se você sempre teve ou passou a ter a partir do momento do diagnóstico? Durante a faculdade era zero, né? Era super sedentária, não praticava exercícios. É uma correria imensa, né? Faculdade e residência. Exatamente. E aí, quando eu fiz faculdade em Campinas, me mudei pra cá em 2021. E quando eu mudei pra cá, eu já tinha começado um pouquinho do CrossFit e tal, mas não fazia nada. E aí, a gente conheceu o CrossFit onde eu atualmente treino. E começamos a frequentar e virei uma apaixonada por CrossFit. Mas até então, até 2022, mais ou menos na residência, eu não conseguia ter a mesma, né, frequência, a mesma constância. E aí, em 2022, comecei a fazer dieta com um nutricionista. E aí, mudei totalmente minha vida. Emagreci 10 quilos, mudei o estilo de vida. Evitava muito alimento embutido e tudo mais. E em 2024, eu acabei a residência. Me casei, foi um ano assim super intenso, então tinha muita coisa pra fazer e tal, e eu tava no auge, né? Tinha acabado a residência, começando o consultório, tava amando aquilo. E aí o CrossFit não me salvou só no hábito de vida, mas me salvou no diagnóstico também. Foi um dia que teve uns 15 bar muscle up e eu tava naquela fase de tinha dia que saía, tinha dia que não saía. E aí eu bati o peito na barra acho que umas 10 vezes, assim. E aí passou isso numa sexta, no domingo eu olhei no espelho e eu vi que minha mama tava roxa. Um esverdeado, assim. Eu falei, deve ser porque eu te bati o peito, né? E coloquei a mão durante o banho pra fazer o autoexame e eu falei, nossa, tem um caroço aqui, que coisa estranha. Será que foi porque eu bati, né? Deitei na cama, pedi pro meu marido palpar, ele palpou, ele falou, isso aqui tá estranho. Aí eu já mandei mensagem pra doutora Lívia, que é ultrassonografista, aí ela falou, vamos fazer um ultrassom. Na hora que pôs o transdutor, eu falei, nossa, isso aqui não tá normal. Era uma bola muito feia, era uma coisa muito esquisita. 3 centímetros, eu falei, gente, isso aqui tá estranho. Mas ela falou, vamos fazer uma biópsia, já comuniquei a doutora Alice Junqueira, que na época foi minha chefe da residência. Ela, Mari, vamos fazer a biópsia, mas eu acho que não vai ser nada. Fez a biópsia, ela falou, não parece ser nada não, vai curtir, vai aproveitar, né? Fui viajar naquele final de semana e tal. Aí na terça-feira, dia 3 de dezembro, eu tava no consultório, aí me ligaram. Olha, Mari, não queria te passar essa notícia dessa forma, mas você tá com carcinoma. Aí eu, não é possível. Eu com câncer, eu tenho 30 anos, como que eu tenho um câncer? Ela, vai pra casa, conversa com seu esposo, depois a gente te liga pra conversar e tal. Aí já começou a falar sobre congelamento de óvulos, e nessa hora eu falei, gente, parece que eu não era mais médica. Não era nem ginecologista, não era mais médica. Eu saí do consultório chorando, eu tava em Piracicaba. Voltei chorando, eu não sabia como que eu... Falava, gente, como assim? Não vou mais poder ser mãe, eu vou morrer. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Que câncer é sinônimo de morte. E aí conversei super com meu marido, né, tentou me acalmar, comuniquei meus pais. E aí a gente começou o tratamento. Comecei a fazer a quimioterapia em fevereiro e nunca parei de treinar. Aquilo nunca pra mim foi um motivo pra parar, né? E até trabalhar, eu continuei trabalhando normal. Parei os plantões, que eu fazia plantões em alguns hospitais aqui, parei por conta do contato, mas eu continuei a vida normal. Os treinos, obviamente, diminuem muito, né? Então, isso pra mim era muito frustrante, porque eu tava na era, assim... Bom, todo mundo aqui sabe de CrossFit, né? Então, assim, eu tava no meu auge, conseguia pegar peso e tal, e a coisa começou a desandar. Isso me frustrava muito. Eu falei, gente, por que eu? Por que isso comigo? Uma hora dessa, sabe? No meu auge.
Aí, até aí, tudo certo, comecei a fazer a químio, aí a gente veio com um teste genético. Vamos fazer o teste pra ver, você é muito nova, tal, veio uma mutação. Então aí fazia sentido do porquê eu estava tão nova, tendo um câncer e hormonal, que não é comum ter na minha idade, né? Costuma ser em mulheres mais velhas. E aí veio essa mutação, a gente descobriu que essa mutação meu pai também tem, meu irmão também tem, então agora eles fazem acompanhamento de rotina. E aí, por conta disso, eu tive a indicação de fazer a retirada das 2 mamas. Mais uma coisa traumática, né? Eu pude fazer a prótese na hora, porque eu não fiz rádio, mas tem muitas mulheres que passam anos sem mama. Sim. E eu acho que isso deve ser totalmente traumático. E aí, continuei meu tratamento, fiz a cirurgia, eu continuei treinando. Parei no momento da cirurgia, quase deixei a doutora Cíntia plástica maluca, porque eu queria treinar, eu queria voltar a treinar logo. 2 semanas depois eu já tava voltando aos pouquinhos, fazendo minhas coisas, mas até quando eu tava com dreno, eu descia pra caminhar, eu não queria ficar parada, eu fazia as minhas coisas, né? E com o tempo, muitas mulheres vieram falar comigo. Então, quando eu raspei a cabeça, coloquei o vídeo, acabou viralizando, né? Muitas mulheres me conheceram e eu recebia muita mensagem. Doutora, por sua causa eu comecei a fazer exercício. Olha, eu não tenho câncer de mama, mas ver você treinando durante o tratamento me fez ter forças pra continuar, pra fazer. Às vezes eu olhava, não ia treinar, mas eu via você treinando lá, careca, no dia da químio. E aí eu ia treinar. Então isso pra mim foi... Eu descobri que o meu câncer veio pra eu me tornar um instrumento não só da medicina, mas um instrumento de exemplo como paciente. Hoje eu tô em bloqueio hormonal, não é fácil. Pra mim tem sido mais difícil do que o próprio tratamento de câncer, mas o exercício físico me salva, sem dúvida. Assim, eu treino 2 vezes no dia e o dia que eu não treino, os sintomas são muito maiores. Então o exercício físico fez e faz parte da minha rotina. Olha só, que interessante, curioso. Você sabe que eu dei uma vasculhada lá no seu Instagram, né? E realmente, se você ainda não segue a Mari, como que tá a Mari? Mariane... Doutora Mariana A. Dias. Doutora Mariana A. Dias, segue aí que ela conta a rotina dela, ela conta tudo isso que ela tá falando aqui. Eu pude ver algumas coisas lá, né? Quando ela raspou a cabeça, ela conta um pouquinho do dia a dia dela, a importância do exercício. Então é super inspirador realmente, né? Que muitas vezes por tão menos, né? Nós mesmos, né? As pessoas, não só as pessoas, né? Nós como pessoas, né? A gente acaba se deparando ou se frustrando ou deixando de fazer o que a gente precisa fazer ou deixando de dar um passo ali de fé, que é um passo de fé, né, Mari? Dia após dia mesmo e entregando o seu melhor. E que legal, realmente muito inspirador. E agora fala pra mim em relação a médica que estava acompanhando você, quando você... Eu quero treinar. Quais eram as recomendações e você foi contra... Teve algo que enfim, que era contra ou não? Eu operei com a doutora Cíntia, né? Com a doutora Alice e com a doutora Cíntia. A doutora Cíntia é super ativa também. Então, ela me entendia muito quando eu falava pra ela que eu queria treinar, né? Então, até a gente tirar os drenos, fazer as coisas, eu não podia fazer nada. Depois de 15 dias eu comecei a treinava a perna, fazia uma caminhadinha, nada muito pesado. E eu sempre mandando mensagem, agora eu posso fazer tal coisa, ela queria me matar, né? Mas sempre muito atenciosa, e aí, com umas 4, 5 semanas, ela falou, agora você vai voltar a fazer braço. Então, sempre com personal, eu tenho um acompanhamento, e aí ela falava quais exercícios que eu podia fazer, quais que eu não podia. Sempre, desde que eu fiz a cirurgia, fisioterapia. Desde o primeiro dia da cirurgia, eu já ergui os braços, e por conta da físio. Então, até mulheres que fazem a cirurgia precisam fazer físio pós-operatório. É surreal a recuperação. E aí, depois disso, né, eu já levantava os braços, tal, com umas 6 semanas, mais ou menos, ela falou, vai, pendura na barra. Se o peito cair, você não me culpa, mas pendura na barra. E não me liga. E não me liga, exatamente. E as minhas amigas que já tinham colocado prótese, elas falaram, não, com 6 semanas você não vai conseguir pendurar. E eu pendurei normal, fiz eu acho que era toast to bar, não sei, não conseguia fazer, né? Não conseguia rilar a perna, mas daí eu já consegui voltar aos pouquinhos e só correr e pular, que foi depois com umas 10 semanas. Pra mim isso foi o auge, assim, o auge sem exercício físico. Que legal essa superação, né? Como realmente o movimento cura, né? O exercício transforma. Muito. Sim. E quais são as recomendações que vocês dão no consultório quando uma pessoa é diagnosticada com o câncer de mama, passa por esse processo? Como é essa orientação? Quando vocês vão dar a notícia para a pessoa, vocês sempre chamam um parente junto?
Ou isso é uma coisa muito individual? Como que é a resposta dessas pessoas? E o quanto a família e os amigos assim são importantes nessa fase de tratamento, de recuperação e tudo mais. Eu vou te falar que não é um diagnóstico fácil de dar, não é uma coisa nada legal de falar e nem de receber, né, Mari? Exato. Então, quando a gente acaba tendo, mesmo uma suspeita, quando a gente vê um BIRADS 4 numa mamografia, a gente acaba chamando a paciente para conversar, explicar que aquele diagnóstico, a princípio, não é de câncer, que será preciso fazer uma biópsia para depois se confirmar. E eu sempre falo, nós vamos ver se tem nome e sobrenome isso aí que você está tendo. Então, depois, infelizmente, de uma biópsia, pode acontecer de se confirmar. Eu não tenho o hábito de chamar a família, mas quando a paciente ela vem com o familiar, converso com todos que estão juntos ou pergunto se ela quer que chame alguém, né? Porque às vezes a própria paciente não quer que a gente informe para algum parentesco, ela quer conversar de uma maneira diferente, né? Então, quando está com um parente, eu converso de um jeito e quando não está, eu pergunto se gostaria que chamasse para que conversasse todo mundo junto, né? Mas sempre, com todo jeito, né, que não é um diagnóstico fácil. A minha mãe lidou também com câncer de mama e foi o pior diagnóstico, a pior maneira que foi passada para ela possível. Então, eu tento usar esse exemplo interno da minha família de não fazer igual, né? Porque minha mãe, em 2018, foi fazer uma mamografia, tinha 13 anos que não fazia, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Tanto a gente brigar, eu fui para Goiânia para ficar com ela, porque quem não sabe, eu sou de Goiânia. E assim que eu cheguei em Limeira, minha irmã me ligou. Minha mãe tá com câncer. Eu como assim? Volta para trás. Eu tinha ido de carro. Eu falei, não tem como eu voltar. Olha os exames no WhatsApp para você ver. A hora que eu olhei o exame, meu mundo acabou. E aí, igual a Mari falou, a primeira coisa que a gente pensa, vai morrer, né? Então, graças a Deus, hoje ela tá curada, tá no final do tratamento com o inibidor de hormônio. Mas o médico radiologista que deu laudo para ela quando ela foi fazer o diagnóstico, ele simplamente pegou a mamografia, a senhora está com câncer, toma seu exame e procura o seu médico quanto antes. Caramba. Exatamente isso. Meu irmão queria, meu irmão muito nervoso, falou, eu vou lá pegar esse médico. Então, eu falei, vou ter que pegar isso para mim e tentar trazer essa informação de uma maneira mais leve para a paciente, até porque para ela entender que se a gente achar alguma coisa, não é o fim da vida, né? O câncer de mama, quando ele é diagnosticado de forma precoce, ele tem 95% de cura. Então, não é o final da vida, não é para ela ir atrás de um plano funerário, porque não vai acontecer desde que ela cuide tudo certinho, né? Então, é um diagnóstico bem difícil, mas é assim que eu lido no consultório com as pacientes. O apoio do seu esposo, da sua família, qual foi a diferença que isso fez para você? Eu não tenho o que falar do meu esposo, né? Quem segue na rede social sabe quanto ele é parceiro, às vezes até demais. Ele foi, assim, surreal. Ele nunca me deixou desistir, até hoje, assim. Muitas vezes eu falo, hoje eu não tô bem, não. Você vai levantar, você vai treinar. Eu vou com você, eu vou correr com você. Meus 10 quilômetros, os primeiros 10 quilômetros da minha vida eu fiz durante a quimioterapia e foi com ele. Muitas vezes eu queria desistir, ele falava, não, nós vamos dar uma diminuída, mas nós vamos, você não vai desistir. Então isso pra mim foi, assim... não tem nem o que falar. Eu tenho uma rede de apoio aqui em Limeira e é engraçado, porque quando a gente casou, eu não sou daqui, né? Eu sou de Birigui, interior de São Paulo, meus pais moram lá, a família dele também. E quando eu mudei pra cá na residência, a gente médico é muito fechado, né? A gente não cria laços no meio da medicina, é tudo muito fechado. E eu criei uma família muito grande no CrossFit. Nossa, a gente tem um grupo de amigos, assim, umas 20 pessoas. É bizarro, tudo casal, assim, é tudo muito legal. E a gente decidiu não voltar para Campinas por conta disso, porque a gente tinha uma rede de apoio muito legal aqui, e aí a gente falou, vamos esperar mais um pouco e ir para Campinas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se não fosse por eles, eu não ia ter conseguido, sabe, lidar com tudo isso. Era sempre o pessoal comigo, no dia que eu fui raspar a cabeça, todas as meninas se reuniram, foram no cross me ver, aí sempre ali questionando se estava tudo bem, se não estava, quando a gente foi treinar. Então, para mim, isso fez muita diferença. Meus pais, mesmo de longe, sempre muito presentes, sempre vêm pra cá, mas a rede de apoio aqui faz muita diferença. E mais uma vez, o CrossFit me salvou. Que legal. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Dentro da Unique, por exemplo, a questão da comunidade, né? O quanto as pessoas se ajudam ali, criam laços de amizade. Às vezes pessoas que nem se conheciam antes de treinar lá, hoje são amigos de frequentar a casa, de apoiar um ao outro e tal, independente do momento que está passando. Isso realmente faz toda a diferença. Muito.
E tá aí a grande diferença, né? As pessoas que falam pra gente, né? Poxa, eu vou treinar, mas eu vou treinar em casa, eu vou treinar sozinho, eu vou caminhar, eu saio pra rua, eu vou lá na hípica, vou no parque da cidade. É muito legal. Mas nada como você tá cercado de pessoas, né? A questão da ambiência, a questão que cria laços realmente, que é tudo isso que a Mari acabou de falar, né? Além de você estar cercado de profissionais competentes e capacitados, você também está lá cercado de pessoas que estão buscando o mesmo estilo de vida que você e que podem se tornar mais do que amigos, irmãos nesses momentos, né? Aí esse apoio da academia é muito legal. Você falou da questão do meio médico, é muito fechado, né? É difícil o médico ter amizade com o médico, acho que até por uma questão de medo de concorrência, né, Mari? Exato, é um ego. É um ego, assim, nossa, é bem ruim. E eu brinco com os meninos na academia, quem eu treino mais é o Dan, o Felipe, eu falo que eles têm que ganhar em dobro. Eu falo, gente, eu tenho que pagar em dobro vocês, porque vocês são meus psicólogos. Eles já entendem quando a gente não tá legal, né, Mari? Já chega, já tá tudo bem. Aí eu já dou aquela rosnada igual a Nick, mas já depois já sai de lá leve, só de conversar com os meninos, né, os colegas de academia, os professores lá. Porque é maravilhoso esse ambiente de academia. Óbvio que tem gente que não tem condições de estar indo, né? Mas quem tem, eu falo, gente, vai porque você vai conversar fora do seu ambiente de trabalho. E isso psicologicamente já faz toda a diferença, né? É um refúgio, né? É um refúgio. Eu esperava a hora que eu ia. Às vezes eu chegava da químio, eu chegava cansada. E aí o meu marido falava, mas você vai treinar? Eu falava, eu preciso sair de casa. Eu preciso me sentir normal. Porque quando a gente tá doente, as pessoas olham, né? Eu resolvi ficar careca. Então as pessoas olham, elas julgam. E eu ia no cross, era o único momento que eu me sentia uma pessoa normal. Que eu me sentia em casa. Acolhida, porque, né? Imagina você careca trabalhando. As pessoas chegam, elas assustam. Elas olham pra você com um olhar de tipo, e o que tá acontecendo, né? E ali no cross ninguém tinha isso. Porque todo mundo já me conhecia. Então eu me sentia em casa. Então isso faz muita diferença. E como é essa questão de escolher ficar careca, Mari? Eu nunca imaginei que eu fosse ficar careca, né? E aí, quando falou pra mim que eu ia fazer químio, foi a primeira coisa que eu pensei, nossa, vou ficar sem cabelo. Não dá pra tentar colocar touca, né? Fui pra São Paulo, cheguei a ver de fazer touca. Mas é uma coisa muito sofrida, já é muito sofrido o tratamento pra gente tentar, né? Aí eu fui pra São Paulo, vi uma prótese capilar em São Paulo. Tentei colocar, assim que eu raspei a cabeça, eu já tinha no outro dia horário em São Paulo pra colocar a prótese. E na hora que eu raspei a cabeça, eu sempre fui uma pessoa com uma autoestima muito baixa. Nunca gostava, assim. Sempre botava defeito, sempre tava reclamando. E aí, naquele momento que eu raspei a cabeça, que eu olhei no espelho, eu falei, olha, não fiquei ruim. Como eu sou bonita? Era o cabelo que tava me atrapalhando? Eu falei, será que minha era... beleza? Hoje eu vejo que era, porque meu cabelo era totalmente diferente. Eu era loira, tinha pouco cabelo, e hoje eu vejo eu com esse cabelo e falo, gente, por que eu fazia aquilo, né? E quando eu fiquei careca, eu falei exatamente, falei, nossa, parece que eu iluminei, eu me sentia meu rosto iluminado. Aí fui pra São Paulo, coloquei a prótese e tal, só que é muito calor aqui, né? Então não tava conseguindo me adaptar. Ela era grudada, então toda vez que eu treinava, suava, pinicava. Acabei tirando, coloquei uma lace, que era provisória, né? A gente pode pôr e tirar. E eu nunca mais usei. Usei algumas vezes, assim, mas aquela coisa de ficar careca não me atrapalhava. E quando eu raspei a cabeça, que daí viralizou e tal, as pessoas vinham muito falar pra mim. Falavam, nossa, eu resolvi raspar a cabeça e eu tô ficando careca porque eu vi você careca e eu vi que dá pra gente ficar bonita, então eu decidi ficar. E aí eu vi que aquilo era uma forma de eu ser um exemplo também, então falei, por que não, né? E me senti super bem. Quando o cabelo tava começando a nascer também, não usei nada, continuei com o cabelo crescendo. E em todos os tratamentos tem a queda de cabelo? Como é que funciona essa? No quimioterápico, sim. Sim, 100% das pessoas que fazem a químio têm a queda de cabelo. A não ser que faça o tratamento igual a touca, né? Que a Mari falou, que é uma touca gelada, né, Mari? Uma touca gelada. Que coloca... E nem sempre fica, né? Às vezes o cabelo cai. Mas dependendo do tratamento, pra mama sempre cai. Mas tem alguns tratamentos, câncer de colo de útero, câncer de útero, às vezes dependendo da quimio não cai. Não cai. Né? Mas tem os outros efeitos colaterais. É muito traumático. Não tem como, mata todas as células do corpo, né? Então, é muito traumático. Sim. E vocês falaram aqui sobre reposição hormonal, sobre inibidores hormonais, né? E eu gostaria que a gente entrasse nesse assunto, sobre essa questão de recomposição hormonal. É mito ou é verdade que isso pode estimular
a ter, né, diversos tipos de tumores, sim ou não? Como que vocês orientam e recomendam as pessoas em relação a isso? E também, para vocês falarem também sobre a questão dessa inibição hormonal, né? Que eu acredito que vai relacionar um assunto ao outro. Na verdade, essa questão de associar a reposição hormonal, no caso do climatério, da menopausa, alguns tipos de tratamento, foi uma situação que aconteceu num estudo que se chamou WHI, isso foi em 2002, né, Mari, que a gente estudou bastante. E esse estudo, ele demonstrava pra gente a reposição hormonal com o estrogênio equino conjugado. A gente fala, era o estrogênio extraído da urina da égua prenha e o acetato de medroxiprogesterona. Esse estudo também, ele fez uma separação, só não explicando tão tecnicamente, 2 grupos de mulheres. 100 mil mulheres de um braço que usavam terapia, 100 mil que não usavam. Então, dentro desse estudo, quem usava terapia, 38 mulheres de 100 mil tiveram câncer. Quem não usava, 30 tiveram câncer de mama. Então, a diferença foi muito pouca. Só que a gente sabe hoje, estudando, né, avaliando esse estudo em profundidade, que o estudo também ele não pegou muito as pacientes que estavam dentro do que a gente chama de janela de oportunidade. Mulheres abaixo de 60 anos ou com menos de 10 anos de menopausa e mulheres que podiam usar terapia de reposição hormonal. Entre as mulheres que não possam, por exemplo, que não podem estar usando, são mulheres que têm histórico pessoal de câncer de mama. Então, esse estudo teve esse pequeno aumento, mas com hormônios que a gente não utiliza hoje, que hoje nós usamos o estradiol e a progesterona micronizada, enfim. Então, é um hormônio totalmente diferente do que foi utilizado nesse estudo. Então, o que a gente sabe hoje, a gente precisa estar obedecendo a terapia de reposição hormonal dentro dessa janela de oportunidade, que é a segurança, com os hormônios seguros, que o pessoal hoje em dia chama de bioidêntico, e também para quem pode, né? Não é todo mundo que pode estar fazendo a terapia de reposição hormonal, porque se for feito fora da janela, fora da avaliação individual de cada um, aí sim pode se aumentar o risco de ter não só câncer de mama, como outros tipos de câncer. Exatamente. Entendo. Porque isso, a gente ouve as pessoas com muito medo disso, né? As pessoas que estão aí na pré-menopausa, que estão na menopausa, e a mulherada sofre pra caramba, né? Com todos os sintomas e tal. E muitas pessoas poderiam evitar todos esses sintomas se elas buscassem maiores conhecimentos, né? Informação sobre isso, assim como a doutora Mayara acabou de falar aqui. Informação correta. Né? Informação Porque hoje correta. é desinformação, as coisas que falam na rede social, todo mundo acaba acreditando e nem sempre é assim. Então tem que ser informação de qualidade. E agora essa questão da inibição hormonal, qual a importância disso no momento atual seu, no caso, Mari? As mulheres com câncer de mama, existem os não hormonais e os hormonais, né? E o caso hormonal, a gente faz um bloqueio hormonal em torno de 5 a 10 anos, varia de paciente para paciente, para que a gente não tenha nenhum estímulo hormonal, porque as nossas células, elas podem continuar aqui, né? Por mais que eu tenha retirado a mama, alguma célula tumoral pode ter ficado no meu organismo. Então, eles pedem pra gente fazer esse bloqueio. Atualmente eu tomo 2 medicações, uma mensal, que é uma injeção, e faço uso de uma outra medicação para inibir. Então, hoje eu não tenho nenhum hormônio no meu corpo. E isso é terrível. Hoje eu sei, as mulheres chegam no consultório e falam, ai, doutora, eu tô na menopausa. Eu falo, eu também, vamos dar a mão. Elas falam, ai, eu sinto muito calor. Aí eu pergunto, como é o calor? Aí ela explica, fala, isso não é da menopausa, isso é o calor do calor mesmo, porque assim, é um calor muito específico, é uma onda de calor que vem, aí depois vem calafrio junto, e assim, a gente não tem muita coisa. Isso eu acho que é um problema da ginecologia. As mulheres, hoje eu vejo, né, as mulheres em bloqueio hormonal, que não podem fazer reposição hormonal, a gente é totalmente marginalizado na medicina. A gente não tem tratamento, a gente não tem medicação. Hoje existem algumas empresas farmacêuticas fazendo, existem algumas medicações que a gente pode abrir mão, até na pós-graduação que eu fiz falava, mas é assim, você pode usar tal coisa, ponto, acabou, senão você não pode usar, paciência. Então, assim, hoje eu vejo o quanto isso tem sido falho. Mas uma coisa que tem salvado é o exercício físico. O dia que eu não treino, no outro dia eu tenho um calor exorbitante. No dia que eu treino, meu marido falou assim pra mim ontem, que eu falei que eu tava muito cansada, ele falou, você treinou 3 vezes. Eu falei, mas é a hora que eu não sinto calor. Eu vou passar o dia treinando, porque é a hora que eu não sinto calor. Então, o dia que eu não treino, é muito grande o calor, a fadiga. Muitas mulheres vêm falar pra mim, eu tenho uma dor articular absurda. Você tem? Eu falo, não.
Pode ser porque eu sou nova? Até pode, mas isso não influencia. A dor articular é pela falta do hormônio, né? E assim, o pessoal fala, eu preciso, não faço exercício porque me dói. Mas enquanto você não começar, você vai continuar tendo dor. A dor só vai parar quando você estiver fazendo exercício. Com uma certa constância, não é da dia pra noite. Não é treinar uma vez na semana e voltar depois de 30 dias que você vai melhorar. Você tem que ter uma constância. Então, até nessa parte, o exercício físico faz total diferença. Isso é o que eu ia perguntar agora para você. Quais são as diferenças que vocês veem de duas pessoas com o mesmo diagnóstico e de uma pessoa que treina e uma pessoa que não treina? Qual que é a diferença na qualidade, no estilo de vida, assim, que vocês percebem do dia a dia, assim? De relatos e... De quem não treina, você já vê que já recebe a notícia de uma forma completamente negativa. Quem treina já tá, beleza, vamos tratar. Não é assim, Mari? Exatamente, de uma forma mais leve. É mais leve. E esse bloqueio hormonal também, muita coisa que acontece, além das ondas de calor, porque assim, o bloqueio leva a mulher, independente da idade que tiver, se estava ou não na menopausa, a entrar na menopausa. Então a gente percebe um aumento de peso, um cansaço excessivo, a parte sexual fica prejudicada. Então aquela que treina, esse prejuízo, essas queixas são poucas. Quem não treina vai engordando, o libido vai lá embaixo, vira um caos. Então tem muito essa diferença também dela saber assimilar na parte psicológica e dos sintomas físicos. Quem treina é inferiormente, bem mais inferior. Exatamente. E na parte psicológica também, né? Eu acho que a motivação para viver, né? Para querer se recuperar, né? Porque tem muita gente que acaba se entregando às vezes, né? Exatamente. E a vontade de viver, de recuperar, realmente acho que faz toda a diferença aí. E o exercício é um potencializador de bons hormônios, boas coisas. Vibrações. Assim, Exatamente. legal. E essa questão que vocês colocaram aqui, né, de essa diferença, né, de quem treina e tal, e sentindo tudo isso, né, a gente sabe que tanto para as pessoas que têm esse tipo de doença ou qualquer outro tipo de doença, quanto para aquelas pessoas que não têm. A gente vê muito que é muito uma questão, de novo, né, da mentalidade e da falta de conhecimento correto. Então, muitas pessoas acabam sofrendo ou acabam deixando de viver essa experiência que esse estilo de vida saudável pode trazer, pode ajudar, por realmente falta de conhecimento, acabar ouvindo, enfim, outras pessoas ignorantes no assunto, né? Em que acaba associando a questão de, poxa, eu já tô cansada, eu vou lá cansar mais ainda? Eu já tô debilitado, eu vou lá me debilitar mais ainda? Que não tem essa consciência da potencialidade aí do exercício, quanto o exercício físico promove a saúde, tanto física quanto mental, e traz aí condições mega importantes e diferenciadas e especiais para você enfrentar diversos momentos da sua vida, né? Seja você combatendo algum tipo de doença como essa, como câncer, ou qualquer outro, ou você que não, né? Tá combatendo a você mesmo, né? Exatamente. Então, o exercício é algo que transforma realmente. E sobre, vamos fazer um paralelo aqui, sobre o uso desses medicamentos novos, né? Que a gente vê aí das canetas emagrecedoras e tudo mais, o quanto isso tem relação com o desenvolvimento do câncer, assim, ou não? Isso pode potencializar quem tem uma janela de oportunidade a acelerar um processo? Não tem relação nenhuma. Como que vocês enxergam isso? A gente estava profissionais? conversando antes, você pode Exatamente. começar e eu já pego o gancho. Eu vi alguns estudos que falam que o uso da tirzepatida, que é o Mounjaro, tem diminuído a recidiva do câncer de mama. Porque tem muitas mulheres que são obesas e, né, que acabam desenvolvendo câncer. E que a gente sabe que é muito difícil de começar, por mais que elas façam exercício, façam dieta, chega uma hora que estagna, principalmente pacientes em bloqueio hormonal, né? Porque foi aquilo que a gente falou. Tem acúmulo de gordura visceral em uns lugares que a gente não tem numa paciente normal. Então, acaba tendo essa necessidade, e por diminuir os níveis de colesterol, níveis de glicemia, acaba diminuindo a chance de recidiva. Então, assim, eu acho que quando bem utilizado, quando bem indicado, né, porque tem muita gente usando sem nenhum acompanhamento médico. Ai, comprou a medicação na época que não precisava de receita, comprou, tá usando, aí não faz desmame, não faz acompanhamento e tem um rebote absurdo. Aí isso sim vai te causar um câncer, né? Então, é a mesma coisa, as pessoas falam, mas o hormônio vai me causar câncer. Não, vamos lá. Você faz um exercício, você faz uma dieta, ou que o hormônio vai engordar. Se você não fizer uma coisa junto, né, não fizer um acompanhamento médico junto, você vai engordar, você vai desenvolver um câncer. Então,
é toda essa questão de mão de duas vias, né? Você tem que saber usar e tem que fazer da maneira correta. Exatamente. Uma coisa que a gente não fala muito, não sabe muito de dados, é que mulheres que estão acima de 50 anos têm 60%, aliás, de todos os cânceres de mama, 60% são mulheres acima de 50 anos. E o que as mulheres acima de 50 anos estão? Na menopausa. E a menopausa, a gente tem uma diminuição metabólica muito importante. E isso faz ela acumular o quê? Principalmente gordura visceral. Então, as pessoas ficam pensando, por exemplo, na terapia de reposição hormonal, uma tirzepatida. As pessoas têm que entender que o estilo de vida não é para se manter magra, mas é você ter um IMC adequado, uma atividade física, comer menos ultraprocessados, que está mais do que comprovado que causa vários tipos de câncer, que isso vai ajudar ela a não desenvolver. Então, 60% é acima de mulheres acima de 50 anos. E elas têm em comum essa questão de muitas que pegaram esse estudo aí que deu boom em 2002 do WHI, tem medo de terapia de reposição hormonal. Não é que a terapia de reposição hormonal também emagrece, não faz isso. Mas ela estabiliza um pouco a parte metabólica associada junto com as canetinhas, que é muito utilizado para os pacientes que estão obesos já na menopausa e se saíram da janela de oportunidade, para poder ajudar a diminuir essa gordura visceral e não só a questão de câncer de mama, mas de doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, colesterol, e aí vem todo aquele combo junto que aí daqui a pouquinho vai ter um piripaque por conta do excesso de peso, né, Mari? E muita gente vem perguntar, né, o hormônio vai me engordar. Eu falo, gente, não é o hormônio que engorda, é a falta do hormônio que engorda. O bloqueio hormonal engorda muito mais. Mas qualquer coisa vai te engordar se você não tiver uma qualidade de vida boa. Não é o anticoncepcional que você vai tomar, o hormônio que você vai passar na menopausa que vai te engordar. É o seu hábito hormônio de que vida. engorda, é a comida, é a falta de Exatamente. treino, tudo isso. É o né? álcool, a cervejinha do final de semana. Mas eu nem como tão errado assim, É, né? exatamente. Quando fala isso, eu escreve falo, tudo que vamos você lá. comeu no dia, Eu já daí falo, fala, vamos lá. opa, O que acho que você eu tô faz de comendo manhã, que você errado. acorda? Aí Aí a começa, gente eu vira falo, até nutricionista nessa hora. Vira nutricionista, porque eu já falo, não, você come errado É sim, vamos engraçado, lá. a pessoa fala, eu não como tão errado, parece que eu nem como tanto doce assim. Eu falo, então anota, tudo que a bala que você chupar, anota lá. Aí ela vê no final do dia e fala, nossa, eu como mais açúcar do que eu achava que eu como. É a questão do hábito, né? E o hábito, ele pode ser ruim, quanto pode ser bom. Então, a questão do hábito, quando a gente já faz aquilo, já nem pensa mais o que a gente tá fazendo. É normal. Já passa a ser normal, né? O bom é que a gente tem a esperança que tem os hábitos bons. Então, da mesma forma que você come aquela coisa ruim que você nem sabe que você tá comendo, você sabe também que assim como a Mari, assim como a Maiara, assim como a gente aqui, pratica exercícios, que é algo que exige de um esforço, mas exige muito mais uma vontade. Precisa, em primeiro lugar, querer, né? Ter essa força de vontade para que você faça aquilo que deve ser feito. E com certeza você vai sentir os benefícios disso e, em um determinado momento, você já não vai mais sentir aquele esforço demasiado que você faz para ir treinar, que se torna um hábito. Tudo que é um hábito, você faz sem precisar pensar, já tá na sua rotina, já tá no seu dia a dia. E quais são os principais mitos assim que vocês ainda escutam sobre o câncer de mama, assim? E que vocês acham que vocês podem desmistificar aqui pra gente, por exemplo? Primeiro que a mamografia dá Eu ia câncer. falar exatamente isso. Primeira coisa que eu ia falar. Segundo que a terapia de reposição hormonal dá câncer. Né? Bastante pessoas ainda acham Todo isso. mundo ainda acha. Todo mundo ainda acha. Não só a reposição hormonal, mas até a contracepção. Até o anticoncepcional. Não quero usar anticoncepcional porque eu vou ter câncer. Eu falo, mas se você prefere engravidar, ter 8, 9 filhos? Não é bem assim, né? Ou pegar a doença. Sim. Então, acho que é um mito bem... acho que são os dois principais mitos, assim, que a gente pega, assim, no dia a dia. É isso. Se vocês pudessem, assim, listar por prioridades, assim. Não sei se existe essa prioridade, mas se a pessoa pudesse mudar uma coisa na rotina dela, assim, para que ela pudesse prevenir isso, o que vocês orientariam? Treino, alimentação, descanso, enfim, qualquer coisa. Meu ponto de vista, baseado tudo no que a Raquel falou. Acho que primeira vida é equilíbrio, né? Não é, eu vou ficar o dia inteiro na academia, eu vou comer tudo certinho, pesadinho. Não, a vida é, nunca mais vou beber um vinho com meu marido, a vida é equilíbrio. Então, pra gente começar a ter a consciência desse equilíbrio, atividade física é o ponto inicial. Porque você indo pra atividade física, você vai sentindo mudanças no seu corpo que vão te forçar a mudar seus hábitos de alimentação.
vão te forçar a largar um cigarro que você fuma. Exatamente. Vão te forçar a diminuir o seu álcool, que você bebe todos os dias, vai beber um final de semana uma garrafinha de vinho e tá tudo bem. Então, o point ali, o top one é exercício físico. O resto veio meio como consequência, que entra também como prevenção. Exatamente isso. Legal. E nessa rotina louca da mulher moderna que a gente chama, né? Que antigamente as mulheres ficavam em casa, teoricamente, eram responsáveis pelo lar, e hoje a gente vê que as mulheres trabalham igual ou mais até do que os maridos, né? E tem um estilo de vida totalmente maluco, assim, né? Cheio de estresse e tudo mais. O quanto disso vocês acham que impacta, né? No desenvolvimento dessa doença, no tratamento dessa doença? Quando você está em tratamento, você tem que diminuir o ritmo de trabalho, vocês orientam isso precisa acontecer até por conta do desgaste? Como é que funciona isso? Eu acho que acaba sendo uma consequência, porque quando a paciente é diagnosticada, ela quer parar, ela quer se afundar, né? Então, eu acho que existem aquelas pessoas que são melhores parar para poder, né, poder organizar a mente e tudo mais, mas quando elas perguntam o que eu acho que não precisa, porque você ficar em casa, você vai ficar com a mente vazia, é mais difícil. E já é comprovado que a fadiga muscular durante a quimioterapia piora com o repouso. Então, o exercício físico melhora a fadiga, você ficar em casa só vai piorar. Então, eu sempre oriento isso. E a paciente que tem, muitas vezes elas chegam falando, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo. Eu falei isso hoje para uma paciente. Durante a residência, eu treinava, eu saía do plantão de 36 horas e eu ia treinar, eu nem tinha câncer. Então, assim, você tem que ter o exercício físico não como uma tarefa, você tem que ter ela como uma rotina. Então, ele tem que estar dentro do seu dia. Não, esse momento aqui eu vou tirar. Você não tem um momento para você fazer a unha? É a mesma coisa isso. Você tem que ter um momento para fazer exercício físico, independente do seu trabalho, independente. Mas eu só tenho horário de almoço. Então, você vai, treina meia hora no seu horário de almoço, depois na outra meia hora você almoça. Mas tem que ter um compromisso. Sim. É uma forma de você evitar muitas coisas na sua vida. Isso é uma coisa que eu escutei há muitos anos atrás do Paulo Aquiel, que quando perguntaram sobre treinar todo dia, mas eu devo treinar todo dia? Ele falou, você escova o dente todo dia? Você come todo dia? Você dorme todo dia? Por que não treinar todo dia? Lógico que pode, né? Você só precisa realmente levar isso como um compromisso, encaixar na sua agenda e fechar a sua agenda, porque aqui, esse é o meu horário de treino, é o meu horário de me cuidar para que eu possa cuidar das outras pessoas, né? Exatamente. E essa questão, né, como vocês falaram muito aqui sobre essa questão da mentalidade, né? Vocês colocaram muito, a Mari colocou muito isso. Tá muito mais na gente do que o problema em si, né? A gente faz uma tempestade em copo d'água muitas vezes, né? Isso em situação de diversas situações da nossa vida, e a ignorância, né? Como a ignorância faz com que a gente sofra mesmo, como a nossa mente sofre, e tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente age, e é aquele ciclo, né? Por isso que a Mari disse, vai lá ocupar sua mente no trabalho, se sinta útil, sirva aos outros, faça o que você tem que fazer, se cuide, vai lá, se coloque num desafio, numa academia, tenha relacionamento com outras pessoas, dê um passo, movimento gera movimento. E isso vai trazendo para você novas experiências, vai trazer para você novos sentimentos, que vai acabar refletindo nas suas atitudes de uma maneira diferente. E independente do tempo de vida que você tem, viva da melhor maneira, né? Exatamente. Viva com uma intensidade melhor que você consegue, porque você tendo ou não câncer ou tipo de doença, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu falo isso, né? para muitos pacientes. Eu falo, gente, eu me curei do câncer, mas durante o meu tratamento do câncer, eu poderia muito bem não morrer disso, eu poderia morrer atropelada. Exato. Então, viva o seu dia, faça o que você consiga fazer de melhor naquele dia. Porque você não sabe daqui 5 minutos eu posso sair daqui, entendeu? E acontecer alguma coisa. A gente não sabe. Exatamente. A gente não sabe os planos de Deus. Exatamente. Não é? Aí tocou num ponto importante, né? Exatamente. Mulheres, eu acredito que a gente já está caminhando para o final. Sim. Né? E a gente gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que vocês pudessem falar mesmo o que vocês gostariam de falar, o que vocês costumam falar no consultório de vocês, no dia a dia de vocês. Então, que vocês pudessem deixar essa mensagem pro pessoal que está nos assistindo lá em casa.
Quer ir primeiro? Pode ir. Tira para o ímpar. Vou tirar para o ímpar. Então, na verdade, eu acho que o primeiro ponto é a gente tem que se cuidar, né, gente? Fazer o autoexame mensal. Para quem menstrua, de 7 a 10 dias depois do início do ciclo da menstruação, tocar a mama, olhar a mama, sentir qualquer coisa diferente, fazer a mamografia anual, praticar atividade física. Tem que se cuidar. Esse é o ponto inicial, porque a saúde é nossa, nós não somos insubstituíveis, né? Então, a gente tem que se cuidar para a gente poder cuidar do próximo. Então, sempre tá fazendo todo o acompanhamento, todo o cuidado para que a gente faça qualquer tipo de diagnóstico precoce, porque tem cura, né? Eu sou a prova. Eu acho que eu tenho 2 frases para finalizar, que é uma coisa que eu sempre falo pro paciente, que o outubro ele é rosa, mas a saúde não é rosa e não é só em outubro. A gente tem que cuidar da nossa saúde todos os dias, com o autoexame, como a Yara falou, com o exercício físico, com uma alimentação adequada, e que a saúde vai muito além do diagnóstico. Hoje eu sou a prova de que você ter uma mente aberta, lógico, não são todas as pessoas, eu sempre falo isso, que não são todas as pessoas que têm o mesmo desfecho, né? Eu tenho amigas que faleceram por conta do câncer, mas você viver da melhor forma, você aproveitar esse tempo que você tem, fazendo exercício físico, tendo uma vida saudável e tendo a mente aberta de que isso vai dar certo, já é um passo para a sua cura. Então não adianta a gente não se cuidar, a gente não fazer a nossa parte e esperar que a vida vai ser eterna, porque ela não vai. Uma hora ela vai acabar. E cabe a você ela acabar antes ou não, de acordo com o seu hábito de vida. Exatamente. Sensacional, meninas. Olha, eu que não entendia nada, já saio daqui bem entendida. Até sabendo que eu devo me examinar também, que isso eu não sabia, gente. Olha que informação de Eu ouro. não sabia também. Rapaziada, se cuida aí, porque a gente Outubro não é também só tá no rosa, risco. não. É azul também, né? Exatamente. É rosa e azul, meu querido. Então, se cuidem e realmente, assim, é muito legal ouvir vocês, 2 especialistas no assunto, assim, pessoas que têm muita bagagem, muita informação, não só técnica, mas de vida também, né? De uma pessoa que passou por isso, tá lutando por isso e hoje é a prova viva aí que realmente o exercício cura, né? O exercício deve ser a base de tudo, junto com uma alimentação e um estilo de vida saudável e a nossa fé em Deus, né? Que sem Deus realmente nada é possível, né? A gente se apegar a Deus nos momentos mais difíceis é a hora mais... É o projeto mais difícil. Mas a gente nunca esquecer que Deus está sempre do nosso lado. Não só na hora difícil, mas também na hora de agradecer, né? Não só pedir, esqueçam vamos de agradecer também. Exatamente. Mas muito feliz de vocês estarem aqui nesse YouCast com a gente. Eu tenho certeza que foi sensacional, né, Kel? Com certeza. E tem tudo a ver com o nosso propósito, com o propósito da Unique, né? Que tem esse propósito de transformar a vida das pessoas através do movimento, através do exercício físico. E como nós já dissemos aqui, o Aaron acabou de dizer, vocês foram ali super exemplos nesse episódio. Tenho certeza que quem está assistindo pôde transformar muito a sua vida. E você que foi impactado de alguma forma, não deixe de compartilhar com as mulheres que você ama, não só com as mulheres, mas com os homens também, porque todos os homens estão ali cercados de mulheres e essa informação não é apenas para as mulheres, assim como ali trouxe uma informação muito importante para o Aaron e até mesmo para os homens saber como cuidar, como apoiar as mulheres também que estão à sua volta. Exato. Então, curte esse episódio, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você mais gostou, quais são suas dúvidas, compartilha com todo mundo que você conhece, vamos levar essa informação riquíssima que essas 2 profissionais trouxeram pra gente, para mais gente aí, para que a gente realmente possa impactar muitas vidas. Esse foi o nosso 9º episódio do YouCast e nós estamos numa temporada de 10 episódios. Então vocês estão fazendo parte aqui do penúltimo episódio, olha só que honra. E a gente se vê daqui 15 dias? Exatamente. Daqui 15 dias no 10º e último episódio e você saberá
quem será ou quem serão, né, os nossos convidados. E mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a Cookie, que nos vestiu hoje, a Petville, que deu essa caminha. A Nick tá dormindo de roncar, gente, de tão gostoso. Olha lá que Fazendo espreguiçada inveja gostosa. pra gente. Também com uma caminha dessa até eu ia dar uma espreguiçada Uma aqui. caminha, ela tá toda de laço. E a cor-de-rosa. VIP Store com as nossas canecas exclusivas para nós e para os nossos convidados especiais. E é isso aí, minha gente. Vamos brindar? Vamos brindar? Vamos brindar. Sem derrubar o microfone hoje? É, sem derrubar o microfone, Raquel. Todo episódio a Raquel derruba o Olha, microfone. Raquel. Não derrubarei. Muita saúde, muito sucesso, muita prosperidade. Que Deus continue abençoando e iluminando a vida de vocês, Amém, viu? Que vocês todos nós. consigam, continuem transformando muitas vidas, ajudando muitas pessoas, muitas famílias. E desejamos tudo de melhor para vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Saúde. Saúde! Aí, gente. Valeu, até o Valeu, próximo. até mais.